Assim que eu nasci, a gente foi morar no fundo do que era uma das lojas dos meus pais, de flor e planta. E dentro desse processo, desde pequeno, eu estou muito imerso nesse universo. E eu aprendo ali o que é o varejo, o que é a compra da planta, onde que compra, como que vende. Isso foi onde? Em São Paulo? Em São Paulo. Seus pais são daqui ou são de fora? Como é que... Meus pais são do interior, mas o negócio deles já começou aqui em São Paulo. E o negócio do meu pai foi interessante porque ele comprava o terreno. Então ele abriu uma loja e comprava o terreno. E com a receita, com o lucro do terreno, da loja, ele pagava aquele imóvel. Mas o mais interessante, assim, que eu sempre odiei varejo. Eu odeio a loja, o balcão, o final de semana, o feriado. Eu ficava maluco, eu falava, putz, pai, flor e planta é Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, tudo era motivo para comprar planta. E o meu pai, ele era um cara extremamente workaholic. Ele trabalhava literalmente 12, 13, 15 horas por dia e de domingo a domingo. Então era uma coisa assim, completamente insana. Eu sou surfista, eu gosto de ir no final de semana ir pra praia, pegar onda. Eu falo assim, pai, não dá pra ficar nessa loja. Final de semana, feriado, não passando ninguém na rua. Ele, cara, era o último a sair ali da loja, o primeiro a chegar. E tinha muita... Assim, são gerações diferentes, estilos também diferentes. Sim. Tinha muita interseção nisso daí, tipo assim, às vezes se chocava, tinha choque, porque cara, era só briga, era só quebrar pau o tempo todo. Tanto que a gente fez uma revolução, eu e meu irmão, com mais ou menos uns 12, 13 anos. Meu pai já colocou a gente para trabalhar muito cedo. Eu até costumo dizer que eu, com 6 anos de idade, eu já estava dando troco na rua, sabia... Tinha as datas comemorativas naquela época, né? Então, por exemplo, Dia das Mães, ia a família inteira trabalhar, cada um ia para uma loja, era uma loucura. Para mim foi muito bom, porque assim, eu aprendi desde cedo a dar valor, né? Eu sei que hoje a gente tem que falar assim, essa geração não dá valor. Cara, desde muito novo eu já trabalhava. E eu entendi como que era a mecânica do varejo do comércio. Então tinha ali a margem, como que era o fornecedor. Cara, muito jovem, fluxo de caixa. E com 12, 13 anos eu já administrava uma loja. Então, para mim, ali era algo natural, né? Essa dinâmica. E, por exemplo, vou trazer para minha realidade aqui. A gente trabalha com obra, você tem, forma de estocar cimento, 10 sacos no máximo, um em cima do outro, para não petrificar, se molhar, lenhou a situação. Sim. Com planta, deve ser muito pior. Porque é um ser vivo ali que você tem que estar cuidando, não sei, 24 horas, mas quase sempre. Cara, eu vou te falar, trabalhar com flor e planta é pior que trabalhar com peixe. Eu não sei o que é pior, você ter um restaurante japonês ou trabalhar com flor e planta, cara. Os dois são difíceis. Eu imagino. E aí você começou lá atrás, com o seu pai, e esse caminho continuou junto até hoje? Ou teve um momento que sei que teve essa revolução aí, mas como foi? Teve uma bifurcação, porque assim, como eu comecei a trabalhar muito jovem, eu queria receber um salário. Então eu falava pro meu pai, poxa, me dá um salário, eu continuo trabalhando aqui para você. E meu pai, ele falava, pô, já te dou casa, já te dou isso, dou aquilo, você quer salário ainda? Isso é bom, viu? E aí, essa daí é o clássico, né? Daí a gente chegou um determinado momento que a gente falou assim, pai, dá uma das lojas pra gente. E aí a minha mãe tem um papel muito forte nisso. Ela falou, poxa, eles já administram bem a loja, eles já estão tocando. Faz o seguinte, dá essa aqui que é a pior e deixa eles com essa daí. Na época era uma loja que faturava 20 mil reais por mês. Meu pai, ele me deu um mês de fluxo de caixa. Ele falou, olha, essa loja fatura 20 mil reais, tenho 20 mil a receber aqui no cartão de crédito, fica para você. E dentro disso tem um carro velho ali que também pode usar para vocês fazerem as compras das plantas. E tudo saiu daí. Então a gente já era muito jovem, muito, muito novo, não tinha nem carteira de motorista, nem idade para isso. Mas ali começa muito essa visão do empreendedorismo raiz, né? Então a gente, muito antes até de ter uma capacitação técnica, a gente já estava lidando muito no dia a dia. Então dali que surge isso, eu estou falando dos anos 2010, 2012. Cara, isso é bacana porque cria esse espírito empreendedor desde novo, né? E aí, tipo assim, você também não tinha outra opção, era isso ou ficar com o seu pai ali e acabou que teve que criar e sair. Mas depois dessa loja, como foi o caminhar aí? É interessante porque assim que eu recebo essa loja, eu passo a ter um desafio muito grande que é o quê? A pior loja do meu pai, eu precisaria transformar na melhor. Então era uma loja que tinha a pior receita, tinha a pior margem, eu tinha um concorrente de porta. Meu pai
dentro disso ainda me entregou um negócio já com concorrência lá. Imagina duas lojas de planta, uma da lado da outra. Rapaz. Essa era a minha condição. Já fez teste de DNA? Era seu... Não, ele botou no fogo, literalmente. E aí, dentro desse processo, o que a gente percebe? É que o varejo ele tem uma limitação física. Né? Então, a gente entende ali que eu não vou conseguir passar muito do que um determinado faturamento do que é o bairro. Então, são quantas pessoas passam na frente daquela loja. Perfeito. Mas o mais interessante é que a gente tem um sucesso muito rápido. Por quê? Porque a gente já entendia do produto. Eu várias vezes ali conversando, e é onde que dava briga, eu falava, poxa, pai, esse produto tem que trazer mais. Aquele produto não traz tanto. Poxa, esse daqui a gente precisa investir um pouco mais. E a gente tinha aquela discussão de suprimentos. Né? Era literalmente falar, poxa, o que investir? Qual que era a moda da época de planta, de flor, de vaso? E muito rápido a gente atinge ali o primeiro 1 milhão de faturamento anual. E isso dá pra gente ali uma satisfação muito grande, porque eu passo a ter dinheiro muito jovem, com uma condição empresarial, só que ao mesmo tempo eu bati no teto. Então eu cheguei ali com 17, 18 anos, próximo dos meus amigos, já sendo um empresário, já tendo o meu negócio e já tendo sucesso e resultado financeiro. Você entendi direito. Eu comecei novo, certo? Na faculdade, na engenharia. Eu, com 16 anos, estava na faculdade de engenharia e já comecei a estagiar assim, logo quando entrei, certo? Para obra grande, 1.000 pessoas dentro da obra. Já comecei a desenvolver ali as características que me ajudaram muito na época que eu fundei a Grifo. Agora... Eu achava que eu tinha sido rápido. Você, com 17, já estava faturando 1 milhão, pô. Já, então assim, foi muito interessante porque a nossa jornada, eu sempre olhava as lojas dos meus pais e eu falava assim, poxa, o que mais vende, onde que está o ponta de receita? E eu começava a olhar muitos picos e vales que a empresa dava. Então eu entendia que começo de ano tinha um movimento muito fraco. Logo ali eu tinha o Dia da Mulher, em março, eu vendia muita flor no Dia da Mulher. Aí eu tinha um gap em abril, porque eu não tinha nenhuma data comemorativa. Em maio eu tinha o Dia das Mães. Cara, bombava de vender flor de novo. No inverno, tinha um negócio que a gente vendia lenha, vendia uns outros... Cara, porrava de vender de outro produto. Então eu ia entendendo cada ciclo que tinha dentro do mês e a gente foi criando essa régua. Só que qual que foi o grande fator? A gente estipulou ali uma meta que era o quê? Cara, recebi uma loja que vende 20 mil reais por mês. Como é que eu levo isso para vender 1 milhão por ano? Preciso ter uma receita média de 100 mil, começamos a criar esses parâmetros e tal. E quando a gente percebeu que a loja chegou num determinado faturamento, ela não crescia mais. Tava flat já. Fletou ali, que a quantidade, inclusive, tinha um problema de estacionamento. Chegava uma época que eu nunca via mais carro. Eu tinha que contratar manobrista, contratar um monte de gente para ficar na rua, gritando, tal, não sei o quê. Então ali a gente olha, a gente fala assim, putz, cara, primeiro, não tenho final de semana, não tenho feriado, não tenho vida, né? Porque você literalmente trabalha de domingo a domingo. E tem um incidente que transforma completamente a família, que é o meu pai ter um AVC. Então em 2014, meu pai ele tem um AVC. E é literalmente a vida batendo, falando assim, olha, não dá para você trabalhar de domingo a domingo, 15 horas por dia, que o corpo vai dar uma... vai pifar, vai cobrar. Então ali, por coincidência, eu estava na China, em 2014, indo procurar inovações que eu pudesse trazer para o Brasil dentro de produtos, dentro de insumos, que eu conseguisse escalar. E não dependesse de uma loja física especificamente. Trocando hora, barriga no balcão ali. Perfeito. Pra receber. Perfeito. Então, ali próximo de 2013, 2014, a gente percebe que é o seguinte, olha, isso aqui não vai sair muito disso. Ou eu abro outras lojas, ou eu faço outros modelos. E eu costumo dizer também, cara, que eu já tentei vender flor e planta de tudo que é jeito. Eu já tive distribuidora, já tive box no CEAGESP, já comprei planta e flor em Olambra para revender para casamento, já comprei planta em Olambra para vender para condomínio, já fiz de tudo. E o que eu percebi ali, cara? Que eu precisava estar na internet. Perfeito. Eu percebi que, cara, fisicamente não ia acontecer. E um pouco nesse lapso temporal, eu vou estudar. Né? Então, eu sou formado em marketing para negócios. Eu sou da primeira turma do Brasil de marketing para negócios, não é publicidade. Tanto que na época a pessoa falava, o que você estuda? Eu falo marketing. As pessoas falavam, tipo publicidade? Eu falava, não, é marketing. Marketing não é publicidade. E ali o que é muito interessante? Eu começo a entender de precificação,
de praça, ali o Kotler 1 e 2. Cara, um dos primeiros livros de marketing a gente estava estudando. E o mais interessante era que era uma business school. Então, a minha sala de aula na época de marketing tinha 10 pessoas. Era como se fosse uma sala de reunião, era uma discussão de case. Troca alta. Troca o tempo todo, que é o que a gente vive hoje nos clubes, no G4, etc. Que, cara, isso eu estava fazendo em 2005, 2006, entendeu? Imagine. Então, essa foi a minha escola, essa foi a minha base. E você tomou essa decisão de ir pro digital? Como foi que surgiu isso daí? Cara, vendendo ainda flor, planta... Perfeito. E quando foi que você virou a chave também de, vou colocar um serviço dentro disso aqui e vender um produto junto com o serviço e agregar mais valor? Ou já fazia isso desde lá de trás? Não, a gente não prestava muito serviço. A partir do momento que eu percebo que eu não quero varejo, eu falo assim, cara, eu preciso de um formato em que eu não dependa mais dessa loja. Perfeito. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria fechar a loja. Putz, não tô gostando disso. Ele falou, você tá maluco fechar a loja? Cara, não, que fechar a loja. Ele falou, que fechar a loja? Você tá maluco? A vida inteira você fez isso e tal. Eu falei, putz, mas isso daqui não vai mais crescer. E aí ele pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, cria um outro negócio e quando esse negócio ficar maior do que a loja, você fecha a loja. Então, ali eu passo a ter um segundo desafio, que era o quê? Criar um novo negócio. Para se desvencilhar. Exato, para fechar aquela loja logo ali que eu não aguentava mais. E muito aí, sabe, seu pai. Cara, putz, começamos. Qual que foi o grande ponto ali de inflexão? É até uma história interessante. Eu tava na academia, putz, moleque, tal, treinando, chegou um amigo e falou assim, cara, você faz jardim vertical? Eu veio e falei assim, cara, faço. Nem fazia, nem sabia o que era. Eu falei, não, faço, o que você precisa? Ele falou, cara, eu sou gerente de uma loja aqui no Oscar Freire, da Nokia. Olha que loucura, o cara era gerente da Nokia, pra você ver como a gente tá velho. E ele falou, cara, tem um jardim vertical lá e tá morrendo, não tá indo, vai lá ver o que tá acontecendo. E na época meu irmão era mais operacional, mais de campo, eu liguei pro meu irmão e falei o seguinte, Oscar Freire e tal número, dá uma olhada na loja da Nokia, vê o que você acha desse jardim vertical. Ele chegou lá e falou assim, cara, tem umas plantas aqui na parede, mas parece que tem uma irrigação e tal, mas acho que é simples, dá para arrumar. E nisso ele arruma. Ele fala, resolvemos o jardim vertical, começamos a vender um contrato de manutenção, e aí passa a entrar uma receita recorrente, a gente olha para aquilo e a gente fala, putz, cara, esse contrato aqui de 2, 3 mil reais é um negócio que pode ser significativo. Claro. E a gente começa a fazer manutenção de jardim vertical. E aí tinha um restaurante muito famoso em São Paulo, que era o K.A., que, putz, cara, aí a gente, com um contrato, eu tinha já o faturamento quase de 1/4 do que eu tinha na loja. Então, assim, eu comecei a olhar e falei, putz, vou fazer manutenção de jardim vertical. E na época já tinha uma ou outra empresa, quando a gente começou a olhar e a estudar fora do Brasil, cada um tinha uma tecnologia, cada um fazia de um jeito. E o grande gargalo do jardim vertical sempre foi as pessoas terem medo de manutenção e que continua até hoje. Perfeito. Né? Hoje as pessoas falam, putz, é lindo, mas dá manutenção. Qual que é o grande ponto? Ali a gente percebe que a gente precisava estudar de novo. Então a gente passa a procurar fora do Brasil qual que era a principal tecnologia e aí a gente descobre que na Europa o pai do jardim vertical, que é o Petr Blan, ele utiliza o sistema de mantas. E ali a gente começa, vai para a Europa, estuda, traz as certificações, entende e traz para o Brasil praticamente um novo formato de se fazer jardim vertical. Isso eu estou falando ali de 2013, 2014. Putz, rapaz, tem algumas coisas que eu consigo pegar aí na sua história, que é o seguinte, primeiro a veia empreendedora, né? O que é isso? Não, claro que eu faço. Eu me remeteu logo no início da Grifo. Eu comecei, fiz uma obra, eu cobrei R$500 para gerenciar uma obra e gastei R$1.000 de gasolina. E acabei todo dentro dessa obra. Fiquei sem um centavo, depois peguei uma outra para administração. Aí eu lembro que já no meu terceiro cliente, o cara, você emite nota fiscal? Não tinha nada, nem CNPJ. Até que comecei, eu saí da Odebrecht, sei lá, em janeiro e comecei a fazer obra em fevereiro, mas a Grifo é só de 28 de julho. Então eu comecei ali informal e pessoa física mesmo, vai fazendo. Daqui a pouco o cliente vira, você dá nota fiscal? Eu, claro. Aí fui ligar para procurar o contador. Velho, como é que emite nota fiscal? Como é isso? Eu, não, você tem que abrir um CNPJ, você tem que fazer isso. Então, velho, a gente fala assim, pô, obviamente parece besteira a gente comentando aqui, e simples, né? Mas você não aprende isso em lugar nenhum.
E é muito interessante que o empreendedor ele tá sempre colocando na frente, né, cara? Você tá sempre ali se colocando no risco. Exatamente. E vai atrás, né? E você não tem uma escola dessa. Por isso que eu sempre bato na tecla que, pô, todo tipo de mentoria, todo tipo de você ter um conselheiro, etc., é uma das melhores coisas que existem, porque você tá, na verdade, comprando um tempo de aprendizagem, que você vai estar se batendo ali. Muito, né? muito. E isso é uma coisa muito interessante. E do seu negócio, pô, você buscar a informação, buscar o conhecimento técnico lá de fora, você revolucionar o mercado. Eu consigo pegar vários gatilhos, tipo assim, eu tive que usar isso na Grifo também para me diferenciar e, pô, ir ganhando um market share, entendeu? E acaba que muda tipo assim, às vezes o segmento, mas o empresário ele sempre tem que ir atrás desses pontos e estar atento a essas coisas para sobressair. Eu vejo assim, cara, tem uma diferença entre o empresário que gosta do status quo, que ele fala assim, cara, eu sempre fiz desse jeito, eu quero um pouco mais de segurança, o cara que é um pouco mais, talvez até conservador. Existem empresários conservadores. Perfeito. E, cara, existem os empresários que vão revolucionar o mercado. Né? Os empresários que vão mudar a tendência do setor. Então, assim, hoje, muito do que eu olho dentro da VG, eu olho para um mercado que eu falo, cara, não é possível que a gente vai continuar comprando planta e vendendo planta igual se fazia há 20, 30 anos atrás. E quando você vai voltando na história, eu tenho um livro, que ele é um livro que conta a história do paisagismo. Cara, o paisagismo, ele é mais velho do que qualquer coisa que você for imaginar dentro da construção. Porque lá atrás, quando você fala de Jardim da Babilônia, cara, você está falando de jardim suspenso. Perfeito. Você entendeu? Quando você fala que o imperador, que Alexandre o Grande trazia plantas de outros... Cara, ele trazia plantas, árvores, sementes de outras expedições que ele fazia exatamente para trazer isso para o lar dele. E aí acontecia coisas, por exemplo, o cara estava numa expedição de guerra, ele tinha uma missão de ficar 3, 4, 5 ou até a vida inteira em outro país, em outro lugar. Ele construía com as plantas do que ele tinha próximo à casa dele para criar essa afetividade, trazer essa memória afetiva. Então, assim, e hoje a gente olha para a planta de uma forma muito estética, né? A gente continua olhando como se faziam nos antigos castelos. Ah, isso aqui é o meu jardim, apreciem. É quase que um sinal de status. Sendo que muito do que a gente se propõe a fazer na VG é entrar num conceito muito mais da biofilia, muito mais do bem-estar, muito mais do uso e mostrar para você que é o seguinte, isso vai mudar, é o futuro da construção civil e mais do que isso, quando você fala em sustentabilidade, o ovo tem que ficar em pé. Não adianta eu falar, usa tal material sustentável porque é legal, porque é bacana, mas se for mais caro, se ele for financeiramente inviável, você não vai usar. Não vai. Né? Então, assim, acho que é aí que entra muito o nosso jogo.